Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje a temática é a humanização no atendimento odontológico. As discussões a respeito da humanização nos serviços da saúde têm recebido cada vez mais importância e destaque, principalmente para devolver as condições de saúde para a população em geral. E, em especial na odontologia, a gente observa que há uma preocupação principalmente para desmistificar a questão da técnico-assistencialista da profissão e tornar também o atendimento e o profissional mais humanizado. Então, a gente percebe que há importância da parte psicológica, né? Principalmente na formação do vínculo com o paciente e com o profissional. E aí, professora Fernanda Dotto, que é professora do curso de odontologia e de vários cursos aqui da área da saúde e psicóloga, pode falar um pouco para nós da importância da psicologia nesse contexto da humanização. Bom, assim, primeiro eu queria agradecer, né, de poder estar aqui, de estar entre colegas, fazendo essa interlocução e essa integração da psicologia na odontologia. Eu acompanho os alunos do primeiro semestre, então, né, onde a gente trabalha e esses primeiros os vínculos, né, o quanto eles são importantes, então, nesse campo, nesse setting odontológico, que é como a gente chama, pensando em alguns autores, como a Liliana Siger, a Sônia Wolff, que trazem, então, esse aspecto da psicologia aplicada ao odonto. Então, a importância que tem, tanto não só de pensar o paciente, mas também de pensar o profissional dentista, né? Desse autoconhecimento que ele precisa ter, desse controle emocional, das suas limitações também, desses sentimentos que também despertam nele. Porque a gente observa que se perpassam por questões mais subjetivas do sujeito, né? Sim. Quer dizer, o profissional, o dentista, ele está acostumado com um trabalho muito técnico e a gente tem essa formação, só que a gente tem que passar por isso e ver essa questão da ansiedade, né? Dos sentimentos, da emoção que o paciente apresenta e a partir disso lançar técnicas para conseguir melhorar essa relação, né? Sim, Patrícia, assim, tem um sentimento e tem questões inconscientes que estão em jogo, né? Que eu procuro sempre trazer nas discussões, né? Nos debates também que a gente tem em aula, tanto na pós, né? Quanto na academia mesmo, na universidade. Por quê? Porque a gente chama de transferência e contra-transferência, né? Então, a contra-transferência são os sentimentos despertados no profissional. Né? Então, por exemplo, aquele paciente, ele pode estar despertando algumas coisas e o profissional não se dá conta, né? De algo que também pode, às vezes, até irritar o profissional, né? Um sentimento, às vezes, de impotência também frente, por exemplo, uma criança que está chorando e ela vai chorar, né? Tem coisas que fazem parte do desenvolvimento emocional e das fases do desenvolvimento. Então, acho que poder propiciar, né, um acolhimento, um holding para esses pacientes que estão chegando, seja, né, criança, adolescente, adulto, idoso, vai ser fundamental de levar em consideração os sentimentos que são despertados naquele setting odontológico. Ótimo. E pensando nesse sentido do preparo do aluno, também com base nas novas diretrizes curriculares e que se tem enfatizado e dado bastante importância à questão da humanização, Alice, tu, que é odontopediatra, que foi professora aqui do curso de odontologia da Unifra e que hoje também trabalha em cursos de especialização, como que tu vê essa questão da importância nos currículos, nas grades curriculares da humanização no atendimento odontológico? É muito importante, né, gurias? Porque o sistema integrado de formação do aluno, visando abordar a parte psicológica dele também, intelectual e junto emocional, acaba formando um profissional mais completo. Né? E é isso que a gente quer como ser humano. Nos dias de hoje, com acesso à informatização, acesso à informação mesmo, via internet, a gente precisa ter um profissional mais humanizado, mais voltado para a prática, assim, do ser humano, de indivíduo, assim,
como um todo, porque antigamente se trabalhava muito com a criança sozinha no consultório, os pais ficavam na sala à espera. Eu particularmente nunca consegui trabalhar assim, né? Porque não tem como abordar a criança, o lado emocional dela, sem ter o pai do lado, a mãe, algum responsável que a acolha e que transmita segurança e por amor tá levando a criança ali para aquele atendimento, uma necessidade invasiva ou não, mas que precisa ter todo esse vínculo emocional afetivo presente, né? E especialmente relacionado à parte do aluno, para ele também se sentir seguro de que ele está envolvido com um paciente, com um ser humano como um todo, né? Não apenas com a parte técnica, especificamente a boca, não. Ele está trabalhando com um indivíduo com os seus medos, com as suas fobias, com a sua história pregressa, outros atendimentos da infância, né, sendo o paciente adulto ou não, e a partir daí ele se insere nesse mundo dele e começa a colaborar também no sentido até de desconstruir medos, transtornos e ajudar o paciente a crescer também nesse sentido, né? Com certeza. E é bem importante, até porque também nessa temática do aluno, de como ele se observa, de como ele se sente seguro para o atendimento, principalmente no curso de odontologia, às vezes as atividades elas são muito rápidas e acontecem muito de repente para o aluno e nem sempre ele está preparado para ter aquele tipo de atividade naquele momento. E aí, Bibiana, tu como acadêmica do curso de odontologia, como que tu vê isso, esse preparo, como que tu te sente e como que tu te remete ao teu primeiro atendimento, né? Qual foi a tua expectativa, como que tu conduziu isso e como que tu estás hoje? Bom dia, professoras. Desde o primeiro momento, quando eu entrei na instituição, eu já achava que ia sair direto na parte prática e do direto atendimento ao paciente na clínica, mas eu entrei e vi um olhar totalmente diferente. Onde eu entrei, já tive disciplina de psicologia na odontologia, o que mudou muito o pensar. Eu tive também muitas cadeiras relacionadas aos diretrizes do SUS, onde o principal é a humanização nesse atendimento. Também tivemos a cadeira de estágio, onde a gente foi para escolas públicas e escolas particulares para ver o contexto de cada sociedade em que cada um dos indivíduos estava inserido e até para a gente construir. Até o primeiro atendimento, onde foi no 4º semestre, onde a gente recebeu o primeiro paciente ali na cadeira. Cheguei muito nervosa, conversei com a minha dupla, que no 4º semestre a gente atende em duplas. A gente conversou muito antes, como é que a gente vai preparar o paciente, como é que a gente vai chegar a conversar, abordar o paciente, para ele se sentir mais acolhido ao nosso atendimento e ele interagir, falar dos seus problemas, entender ele no contexto inteiro, não só qual o problema bucal que a senhora tem, qual a doença que existe. Não, a gente entendeu como um complexo, tudo envolvendo família, contexto social, tudo. Complementando, eu também me formei aqui na Unifra, né? Agora eu estou no mestrado e na minha graduação eu tive experiências maravilhosas. Eu aprendi muito sobre a humanização no tratamento do paciente, né? Eu tive experiências em diversas realidades, pacientes da clínica, pacientes especiais, pacientes onde a gente ia até a Vila Maringá atender na casa de saúde. Então isso foi muito positivo e foi fundamental para eu levar comigo esse olhar mais humanista para a minha vida profissional hoje. Então hoje eu consigo fazer um atendimento de excelência, tendo, né, um propósito de acolher o paciente, ter uma relação de respeito, confiança, um diálogo aberto e compreender, às vezes, que ele passa por obstáculos que podem interferir diretamente o tratamento odontológico. Então, eu preciso compreender, assim como ele compreende quando eu não estou muito bem, quando eu não estou tão falante, ou enfim, preciso remarcar a consulta por algum motivo. E agora, eu estando no mestrado, eu estou achando mais maravilhoso ainda, porque é uma educação permanente, né? Eu estou em constante aprendizado e ali no mestrado eu tenho essa educação permanente, essa educação continuada, para que eu possa continuar mantendo esse olhar humanista no meu atendimento e não entrar no automático, que é o que acontece muitas vezes.
Isso é bem importante que a Camila falou, a questão tanto do olhar dela enquanto aluna, quanto o olhar dela depois como profissional, né? E ver como que também a gente tem que olhar para o profissional. A gente fala bastante do paciente, do contato humanizado e tudo isso que vocês aprenderam, e a Bibiana falou tão interessante, tão lindamente, no sentido que como ela se construiu, ela ainda está em construção e a gente está sempre, né? Mas como tu foi agregando esses conhecimentos, essa base da psicologia lá no primeiro semestre, e aí a partir disso tu começa a ter mais uma assim, seriedade e também mais uma segurança para o atendimento, né? Mas a gente também tem que olhar para o profissional, como tu falaste, Camila, e ver que ele também pode não estar bem em um determinado dia, ele pode estar com algum problema, e isso vai interferir no tratamento, né? E aí, Alice, a gente pensando na sensibilização dos profissionais enquanto a humanização, como que tu vê isso, Alice? É fundamental, é muito importante. E eu vejo como hoje uma diferenciação entre a qualidade de um profissional para o outro. Porque hoje a excelência técnica nas instituições de graduação, pós-graduação, está muito grande. Praticamente eles se encaminham junto. Mas a parte humana do indivíduo acessando o emocional do paciente, dos familiares do paciente, enfim, daquele indivíduo que está submetendo a uma situação de estresse, tensão, com o atendimento odontológico. Por mais que a criança ame, adore, não é em determinados momentos, em muitas situações, fácil dela ser submetida, né, aceitar de bom grado aquela situação ali. Então hoje eu vejo os colegas, os alunos que já começam a se diferenciar nesse sentido de abordar o emocional do paciente e tratar ele de forma mais humanizada e mais tranquila, mais serena, ou seja, impor o amor. Né? O prazer, a alegria de estar ali e conquistar esse outro lado. Porque quantos pacientes nós recebemos no consultório que outros colegas não conseguiram atender? Que por ser de uma outra área, ou também porque não tiveram sucesso, foram em profissionais odontopediatras, foram em ortodontistas, mas não conseguiram atingir aquele amo, aquele interior da criança, ou do adolescente, ou mesmo, quem sabe, do adulto, e a gente consegue falando, tranquilizando e tornando aquele ambiente mais seguro e transformando em confiança toda aquela abordagem técnica, aquele tratamento necessário para o bem-estar, né, para o equilíbrio, para a saúde do paciente em si. Então, esse lado humanizado profissional, em qualquer área, especialmente a nossa, é fundamental. É o que vai determinar o sucesso e também a alegria do prazer de você ir dar uma aula, você ir ministrar, né, uma atividade prática, teórica, atender o paciente em si no dia a dia. E para isso tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter realmente desejo de você tornar aquela fobia, aquele pânico, aquela angústia que muitos adultos têm do atendimento odontológico, e crianças mais ainda, talvez, em algo prazeroso e alegre, muitas vezes. É comum, é interessante os pais falarem: como tu conseguiu isso? Como é possível? Eu digo, não, mas não fui eu, foi uma troca. Criança, profissional. Não é a minha qualidade, não é a dificuldade da criança, não, é uma interação, é uma sintonia, uma química. E isso a gente só vai conseguindo como? Conversando. Abordando antes, não chegando o paciente já sentando direto no atendimento. Mas isso entra numa questão de desmistificar o que a odontologia era há uns anos atrás, né? Há uns anos atrás os pacientes tinham medo porque a broca, a alta rotação faz barulho, mas o profissional também não explicava o que ele ia fazer. Simplesmente o paciente sentava na cadeira, abre a boca, né? E daí entra essa visão do paciente ser só um dente que dói, e não um dente que tem uma boca, que tem um ser humano por trás. No momento que os profissionais começaram a ver isso, o contexto da odontologia foi mudando e o atendimento também, né? É importante a gente falar também que o cuidado humanizado ele exige do profissional tu compreender ele na singularidade e na sua complexidade, né, do outro. Tá sempre olhando o outro. Não existe um cuidado humanizado sem tu ter um contato, uma comunicação efetiva, um diálogo entre o profissional da saúde e aquele usuário.
o atendimento clínico, hoje em dia, ele tem que ir além daquele olhar biologicista do problema, né? Tem que considerar a saúde no seu conceito amplo, buscando diagnóstico em instituição terapêutica, mas que isso consiga amenizar também os anseios, os traumas desse paciente. Isso só vai ser conseguido através de um trabalho vivo mesmo, sabe? Investindo mesmo. Essa singularidade, eu acho que é de extrema importância o profissional ter, né, claramente que tipo e que faixa etária ele está tratando, né, e abordá-las de forma diferente. Então, ele também tem que ter o conhecimento do vínculo, né, da formação do vínculo do paciente com o profissional. E aí entra muito o trabalho da psicologia na formação dos profissionais, para que a gente consiga entender as diferentes fases da vida e como que nós vamos, então, proporcionar esse vínculo, né, e formar. Então, assim, eu estava, né, escutando, assim, vocês e fiquei pensando uma série de coisas, assim, importantes que a gente que fala, né, e o quanto que é difícil da gente vivenciar. Então, escutar, né, a Bibi falando, assim, do quanto que isso ela conseguiu introjetar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, né, de que o profissional, ele possa ir introjetando, internalizando um modelo e uma identificação, né, como a Alice falou. Bom, eu preciso ter um amor por aquilo que eu faço. Eu lembro que eu sempre pergunto assim, ó, quem gostaria de atender criança? Quem se imagina atendendo criança? Né? Quem se imagina atendendo adulto? Então, porque isso já faz parte desse refletir sobre o que eu gostaria de fazer. Né? Pelo menos imaginar o que eu me identifico mais também pelas minhas histórias, pelas minhas trajetórias. E aí, pensando nessa singularidade, acho que tem um ponto bem importante, assim, que falam bastante da questão técnica do odontólogo. Ok, só que tem a questão técnica da psicologia aplicada à odontologia, né? E pensar o humano como um todo, no seu psique-soma, é poder pensar a singularidade, então, de cada um. Como é que foi se constituindo o psique-soma, né? Ou seja, a questão integrada da mente e do corpo, desde as primeiras relações, né? Que são as primeiras dos cuidadores que nós temos, que vai formando, então, a personalidade de cada um. E isso é muito importante na anamnese, né? Da gente acolher tecnicamente nesse olhar humanizado da psicologia aplicada. Então, quando eu penso no holding, é nesse acolhimento de sustentação do paciente. Para eu poder sustentar tecnicamente na odontologia, eu tenho que sustentar também na psico, né? Na psicologia aplicada, que é fazendo, essa anamnese, ela não precisa ser extremamente estruturada. Não, é essa conversa, esse diálogo, com esse olhar atento, com esse olhar vivo, né? Que eu digo assim, tem um psicanalista que fala, né? O Winnicott traz muito isso, desse olhar vivo, desse olhar com brilho para o paciente. E o quanto que isso faz essa diferença, né? Por que às vezes com um profissional dá certo e com o outro não dá? Porque tem aspectos que são da singularidade. Claro. Né? Então, por exemplo, no atendimento com crianças, né, a gente precisa entender qual é a fase do desenvolvimento que ela está, né, Alice, assim, ela está na fase oral, ela está na fase anal, ela está na fase fálica, que questões são importantes para que eu, como profissional, atenda a essa fase. Então, às vezes, brinco assim, porque o psicólogo passa a mão não é questão de passar a mão na cabeça, não. É, talvez esse olhar acolhedor, mas que quando a gente precisa ser firme e orientar os dentistas, né, o odontólogo também, não, tu pode ser firme, porque ela está na fase anal, então ela vai estar testando, mas crianças de 3, 4 anos, às vezes é mais difícil o manejo, né? E a questão do manejo técnico da psicologia aplicada é poder ser firme, né? Sem ser agressivo com aquele paciente, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante, né? Com os adolescentes, cuidar para não ridicularizar o adolescente, poder pensar na sua época, quando foi adolescente. Acho que isso é fundamental. Também
ter o vocabulário conforme cada fase da vida. Porque o adolescente, aí eu já tenho que ter um outro preparo, a conversa, coisas que ele gosta, você perceber o que ele gosta, o que ele faz, e aí poder criar um vínculo, porque acho que é uma das fases mais difíceis de criar o vínculo, é o adolescente, porque ele já está por si só num momento de rebeldia, e aí ainda ele vai ao dentista para alguém ensiná-lo como fazer alguma coisa corretamente, que é o que ele nega muitas vezes. Sim, né? Ele tá precisando se autoafirmar, né, nas suas habilidades, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não infantilizar o adolescente, tá? De não infantilizar. E não, ao mesmo tempo, não entender que é uma fase importante do desenvolvimento e que todos nós passamos. Todo mundo foi adolescente, né? Então, às vezes, é uma dificuldade do próprio cirurgião dentista, né? Talvez de coisas que ele viveu na sua adolescência. Sim. Né? Então, ele não consegue, muitas vezes, ter essa aproximação e sua contratransferência ser um sentimento intenso de, às vezes, não conseguir realmente se aproximar daquele adolescente, daí ele não consegue, e às vezes isso pode implicar no atendimento e ele ou perder o paciente, enfim, né? Então isso acontece bastante, eu escuto, né, bastante notícia, assim, disso. E como é importante, assim, perder tempo na conversa prévia, no transoperatório, nessa anamnese de investigação de como é que está o emocional do paciente. E como a Fernanda falou, não precisa ser um questionário estruturado. Exato. É o perceber, né? O dia, Perceber aquele momento. Uhum. Que a gente que acompanha a criança desde o nascimento, muitas vezes os pacientes vão sem ter dentinhos inicialmente, e aí vão com 15, 16, 18 anos depois. A gente percebe assim que o comportamento da criança de 2, 3 anos é um, aí o mesmo paciente com 4, 5 é outro, e depois quando o adolescente é diferente. E é interessante essa abordagem do adolescente, porque eles normalmente já vão sozinhos ao consultório, né? E a gente funciona como terapeuta, coisas que eles não falam com os pais, com os amigos, eles falam com a gente. Ontem mesmo eu achei interessante uma adolescente dizendo, eu tenho prova de matemática amanhã, eu vou bem em todas as disciplinas, matemática eu não vou bem, tomar uma... Mas isso acontece com todo mundo. Quem sabe uma aula de reforço não se cobra tanto, as notas são sempre excelentes, tomar a escola super puxada, e ela, é mesmo, tia, realmente, calma, tá tudo bem, tu não ficou abaixo da média, tu é uma aluna exemplar, tuas colegas são minhas pacientes, a gente conversa sobre ti, sobre as dificuldades que elas têm também, e eu já passei por isso, eu lembro, então, quando eu tinha 14 anos, e aí a gente interagiu muito bem, e a mãe diz assim, muito obrigada, eu tenho tanto tentado falar com ela sobre isso, então a consulta, que foi de meia hora, 40 minutos, se tornou uma terapia para ela, e para mim também, porque eu refleti, eu digo, eu não tive essa abordagem familiar, num profissional, de alguém que falasse comigo dessa forma. Eu digo, olha que se coisa aproximasse, boa. né? Eu também aproveitei, eu agradeci para ela, muito obrigada, meu amor, a gente adorou a consulta de hoje, foi maravilhosa. Então, e isso é muito comum, por exemplo, entrando na faculdade, os primeiros semestres, então a gente está ali, ajustando o aparelho, fazendo algum procedimento, e a namorada, e a namorada, e eu estou na dúvida, o que eu faço? Será que eu vou estudar? Será que eu vou fazer festa? Então a gente aproveita esse momento e cria uma ter um diálogo, e o né? interessante é que eles têm meu celular, então, tia Alice, não estou bem hoje, o que eu faço? Eu digo, não, vamos conversar. Então, a própria dentista fica um amigo. Porque é muito vê, Alice, tu falando isso. Na verdade, o que a gente conversava também nas aulas de psicologia, eu e a Fernanda, a gente passava, estava nesse momento, né, dando junto a aula, eu e depois ela, sobre a odontologia não ser um monólogo. Né? E aí a Alice vem com esse exemplo para mostrar que a gente não deve ficar, porque o paciente está ali com a boca aberta e a gente fazendo, e não só a gente falar, né, para fazer esse diálogo e aí essa questão toda da formação do vínculo. Professora Fernanda, assim, na criação do vínculo, no atendimento ao adolescente, em relação aos pais também. A gente está ali atendendo o adolescente, mas e os pais, como a gente faz o vínculo sem... por exemplo, expor muito o adolescente ou o que ele falou durante a consulta, porque os pais também ficam preocupados e a gente também tem que criar esse vínculo com os pais, não só com o adolescente. Tá.
Ai, acho bem importante, né, isso, ai, fiquei bem tocada de te ouvir, né, Alice, porque é justamente essa psicologia aplicada, que é uma questão técnica da psicologia aplicada, né, que é do profissional cirurgião dentista também tá por inteiro naquele atendimento, né, de se interessar pelo adolescente. Então, aí ele já sente que está existindo um lugar, então acho que isso já é fundamental. E a gente pode fazer combinações, né? Digamos, enquanto cirurgião dentista, pode ser feito combinações até com o próprio paciente adolescente do que vai ser trabalhado com os pais, né? De que coisas são importantes. Então, esse vínculo é fundamental. E, ao mesmo tempo, tem outras coisas que tu vais falar com os pais que não vai, digamos, tirar o sigilo e prejudicar o vínculo com o adolescente. Então, essa sensibilidade, ela é fundamental. Né? Eu acho que de não expor o adolescente, né? Porque isso pode ridicularizar ele, porque ele está se sentindo grande ali, adulto, né? Embora não seja, ele está rumo ao mundo adulto, mas ele pode sim ser visto como um ser individual que não é grudado com os pais. E eu percebo, assim, não sou da área de psicologia, mas eu percebo um abalo da autoestima muito grande nessa idade. Ainda eles não estão estáveis quanto, assim, a ser autossuficientes, a serem bonitos, a serem felizes, pessoas, assim, bem aceitas no grupo ou no ambiente familiar, né? Eles são muito autocríticos. E muitas vezes acontece, por exemplo, como experiência, porque eu sempre estou relatando exemplos, né? Porque a nossa vivência clínica é feita de vivência de exemplos. Então, uma paciente também essa semana, ela teve um probleminha no aparelho que não deveria ter acontecido, enfim, por excesso de mastigação, romperam-se algumas peças e tal. E eu tirei foto, né, para mostrar para a mãe, para enviar a mensagem. Eu falei para ela, ó, tá tudo bem. Ela é uma paciente maravilhosa, sempre um exemplo de criança, comportamento lindo, mas aconteceu esse episódio que é comum durante o tratamento, não se preocupa, tá tudo certo, nós já corrigimos, orientei, né, a adolescente a respeito de como cuidar, como evitar essa ocorrência novamente, e a mãe me agradeceu, eu digo, confio em ti, o que tu disser tá bem, que bom que ela tá bem, tá cuidando de gente, tá tudo ótimo, tá tudo certo. E aí a Laura saiu bem faceira, assim, ai, obrigada, tia Alice, tá bom. E tudo por mensagem. A mãe não estava no consultório naquele momento. Então, a paciente já sabia que não devia ter acontecido, né? Mas que ela vai cuidar nas próximas vezes e que tá tudo bem, né? Acho então, isso de poder passar essa segurança, né? Que são o primeiro vínculo básico de todo mundo é a confiança e a segurança. Então, hoje em dia, a gente tem outros meios que a gente também vai se comunicando com eles. O importante é que passe tranquilidade, segurança e confiança. Isso, a gente percebe que tem um sucesso muito maior no atendimento, né, do que não ter esse diálogo. E na odontologia, hoje a gente vive um apelo estético muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a condição de saúde bucal da maioria da população é precária. Então, aplicar os sentidos da humanização, é uma alternativa que poderá superar a valorização da tecnologia e estimular práticas resolutivas, né, que envolvam todas as áreas da saúde, a atenção à saúde e eliminar os procedimentos que não são necessários. Vocês acreditam que a humanização tem esse poder? Com certeza. Eu acho que é uma questão até de senso ético, moral, com o paciente, com o familiar, com o indivíduo, seja ele quem for, em qualquer área da nossa vida, né? No momento que a gente sai de casa ou acorda e trata um funcionário, um filho, enfim, um marido, né? Eu acho que isso tem a ver com a índole da pessoa. E a gente vê muito na profissão, eu acho que em todas, eu imagino, né? Abordagens que não seriam necessárias, ou talvez naquele período, naquele momento. Não deveriam ser feitas. E aí a gente trata depois, ou recebe o paciente com sequelas que poderiam ter sido evitadas por excesso de intervenção profissional, né, de uma abordagem que qualquer aluno saberia que não deveria ter sido feita daquela forma, enfim. Mas o importante, eu acho, que é a nossa consciência em primeiro lugar. Não julgar o colega, porque a gente não sabe que condição emocional ele estava, qual condição de trabalho físico que ele se encontrava. É a gente tranquilizar aquele paciente que busca atendimento e dizer, olha, nós vamos resolver.
nós temos como resolver, só vamos ter que talvez necessitar um pouco mais de paciência, um tratamento um pouco mais longo, mas é possível. Já isso eu acho que já tranquiliza a parte emocional, estética, enfim, né, esse desequilíbrio com que ele chegou, né, até o atendimento. Com certeza. Pessoal, estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço a todos pela presença e essa temática foi de extrema importância para a formação do vínculo e a humanização de saúde, né, e a humanização no atendimento odontológico. A gente volta na próxima semana com mais uma temática. Obrigada!